No programa desta semana você vai saber mais sobre a aprovação da Lei Aldir Blanc de auxílio à cultura. Vai ouvir um historiador sobre as pandemias na história. E vai ver como a matemática é uma ferramenta poderosa para enfrentar o Covid-19. Acompanhe. Educação e cultura devem sempre andar juntas. Por isso, a APUESP comemora a aprovação da Lei Aldir Blanc, que propõe um auxílio aos trabalhadores da cultura. A professora Bebel, presidenta da APUESP, que também é presidenta da Comissão de Cultura da Alesp, criou uma comissão de acompanhamento para garantir esses recursos. Conseguiram aí fazer valer uma lei nacional com 3 bilhões de reais distribuído em estados e municípios, né, para atender os trabalhadores da cultura. O que é essencial nesse momento? Essencial neste momento é que nós, né, que somos do Poder Legislativo, os trabalhadores da cultura, o Poder Executivo, enfim, toda a sociedade faça esse dinheiro vir para a mão dos trabalhadores, né, vir para eles. Por quê? Porque a lei ela é tão precisa, ela é tão profunda, que ela vê até a contrapartida depois. Veja bem, vai poder fazer a contrapartida nas atividades escolares, né? Enfim, vai poder se apresentar em N espaços. Além disso, não é só para os trabalhadores, são os espaços de cultura também que terão, né, aí o seu pleno atendimento. Se não é pleno, pelo menos é a salvação para que não acabe, né? A cultura não acaba, mas não enfrente mais dificuldades do que tem dificuldade. Na terça-feira, 21 de julho, os movimentos organizados em defesa da educação obtiveram uma importante vitória com a aprovação do Fundeb na Câmara Federal. A APUESP acompanhou a votação e vai cobrar o cumprimento da lei em todos os municípios. Será que as fake news também eram comuns nos séculos passados? Nesta pandemia do coronavírus, teve até remédio milagroso sem comprovação científica. Mais de 100 anos que separam a gente da gripe espanhola, né? Mas há semelhanças e há diferenças, né? As semelhanças, a gente pode pensar, por exemplo, na descrença, nas fake news, né? Enfim, no medo da população, enfim, né? Existem esse tipo de semelhança entre o coronavírus e a gripe espanhola, que é normal em várias epidemias, né? Aparecerem curandeiros, pessoas que não se infectam, né? As pessoas os remédios milagrosos, isso acontece em todas as epidemias. E as diferenças estão, lógico, né, num conhecimento maior que a gente tem sobre a doença, no desenvolvimento da comunicação muito mais eficiente. Aliás, é uma das coisas que é mais significativo durante a epidemia, né, esse medo, né? Então as pessoas tinham medo de ir para o hospital porque elas achavam que lá elas iam morrer, né, ou de doença ou porque iam matar elas para dar o leito para outras pessoas. O Monteiro Lobato fala isso nos contos dele, fala da gente miúda, do Belenzinho e do Brás, que tinha pavor de ir para o hospital da imigração. Tinha pavor de ir para a imigração, né? E, enfim, e aí existem outros casos que acabam transformando. Eu encontrei semelhanças, por exemplo, nessa história que começou a espalhar que tinham caixões vazios que estavam sendo postos no Brasil, né, em Manaus, etc., né? Em São Paulo existiram 2 casos interessantes, mas casos reais, no caso, de 2 casos de mortos-vivos, né? Então, teve um no colégio arquidiocesano de um turco, na verdade era um sírio libanês, o João Turco, que era conhecido, que morava no Bom Retiro, e ele foi levado para o necrotério do colégio arquidiocesano. Ele foi examinado, inclusive, pelo doutor Emílio Ribas, e aí não se sabe muito bem, talvez pela questão de ter muita gente, e aí não sei, né, o contexto, mas ele acordou no necrotério, e aí isso virou notícia nos jornais de São Paulo. Talvez seja uma outra semelhança que acabe tendo com o coronavírus, essa disseminação de algumas notícias um pouco falaciosas, mas que na prática causam medo nas pessoas, né, e reverberam, de certa forma, na atitude que as pessoas têm
frente à epidemia, né? Então são casos curiosos, mas que mostram para a gente que eles têm uma força, às vezes, na prática e na atuação das pessoas muito mais forte do que a gente imagina, né? Mais similaridades, curiosidades e muita história é possível encontrar no blog do Museu da Imigração na série Hospedaria em Quarentena, um material bastante rico que pode ser usado pelos professores. A APUESP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. Hoje nós vamos conversar com um professor de matemática super conhecido, Antônio José Lopes Bigode. O professor Bigode é autor de livros para o ensino fundamental e também para a formação de professores. Ele vai dar para a gente umas dicas de como utilizar a matemática de forma prática em tempos de pandemia. Tem duas profissões que a pandemia deu grande visibilidade nesse momento, foi a dos epidemiologistas, né? E a dos matemáticos, que constroem modelos matemáticos, que são o suporte para a tomada de decisão junto a órgãos públicos, OMS e assim por diante. Quer dizer, todas essas decisões que se procuram tomar são baseadas em modelos matemáticos. Claro que eu estou falando de modelos matemáticos extremamente complexos, mas então, o que é que dá para fazer na sala de aula, né? Na sala de aula, eu acho que é possível se trabalhar, principalmente no ensino médio, com alguns conceitos e algumas ferramentas que dão condição de um indivíduo, não precisa ser ele o aluno do ensino médio, né? Mas o indivíduo compreender o que ele está vendo pela televisão, lendo no jornal, conversando com as pessoas, né? A primeira preocupação que eu tive, principalmente quando se decidiu que as escolas tinham que parar e buscar o modelo remoto, né? Foi tentar como que eu vou conversar com alunos de 11, 12 anos, ou seja, que estão no 6º, no 7º ano, sobre o significado de crescimento geométrico, né? Para o aluno do primeiro ano do ensino médio é tranquilo, porque existe um conteúdo lá chamado progressões geométricas, que antigamente era um tópico lá que o professor trabalhava em uma semana, junto com a PA, com a progressão aritmética e assim por diante. Mas agora nós temos uma coisa muito concreta que possibilita que os alunos, inclusive, brinquem, né, usando uma planilha eletrônica, né, de colocar os dados lá e fazer simulações. Então, progressão geométrica passou a ter um valor, né, porque serve como um modelo para compreender a diferença entre crescimento linear, crescimento geométrico e assim por diante. E afirmando a importância do professor dentro da sala de aula, Bigode também deixou clara a sua posição com relação à BNCC. O programa é do professor, ok? Tá? Ele tem seu plano de aula, sua comunidade decide o que fazer. Não cabe a mim dizer o que ele deve ensinar, o que não deve ensinar, né? É claro que eu tenho críticas ao currículo, é claro que eu tenho críticas a currículos prescritivos que não tem nada a ver com a realidade, né? Inclusive com a BNCC, eu sou crítico ferrenho da BNCC, ela é uma aberração e que não contou com a participação dos professores. Mas voltando, né? Existia um conteúdo chamado funções exponenciais, né? Que normalmente é trabalhado ou no primeiro ano, dependendo nas escolas técnicas, nas escolas mais puxadas, até no primeiro ano, e outras escolas no segundo ano. As funções exponenciais são o modelo, tá? A função exponencial que se estuda na escola é o modelo que os epidemiologistas, que os matemáticos utilizam. Só que, claro, são funções exponenciais extremamente complexas que trabalham com mais do que uma variável, que não só a variável tempo, né? Então, o trabalho com as funções exponenciais é muito interessante. No próximo programa, o professor Bigode continuará aqui conosco e comentará sobre os gráficos apresentados nos noticiários de TV. Vale a pena conferir. O Educação na TV fica por aqui, mas pode ser assistido também através das mídias eletrônicas da APUESP ou também pelo nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. Tchau!